Eu imito as pessoas para me sentir segura? Eu me guio por elas? Fico olhando o que elas fazem para fazer parecido? Quanto elas me orientam e quanto me atrapalham? Quanto isso é adaptação e quanto é reprodução? O mimetismo que me tirou de mim e dos meus. Cresci numa família que oscilou muito, muitas vezes. Em muitos sentidos, do dia para a noite, a vida já era outra. Meus pais, bem jovens, estavam em tempos de viver a própria vida ou serem arrastados pelas obrigações de família. Se minha mãe pudesse, ela estava estudando. Se meu pai pudesse, ele virava sambista. E éramos 3 filhos, um atrás do outro, olhando as aventuras malucas daquele jovem casal que, por vezes, se concentrava em ser e poder ser. Por vezes, se rendia às obrigações enrijecidas da vida adulta. Entre sambar à noite, beber na beira da praia ou tentar se render a uma religião, ser da igreja, virar crente, teve muita rigidez, muita tensão, muito desejo de acertar que virou escravização da alma deles. E teve também a gente, pequeno, vendo que eles se realizavam mesmo era de andar na beira-mar, cozinhar, beber uma cerveja no fim do dia. Mas parece que não podia, não cabia. Flertavam com a vida algumas vezes e voltavam para a rigidez de dar certo na vida. Algumas vezes estivemos em extrema pobreza. Mãe dizia, bebe água e vai dormir que a fome passa. Quem sabe o que é a experiência da fome ganha um registro gástrico e intestinal da vida. Outras vezes dava certo no emprego novo e meu pai ganhava bem, vinha dinheiro bom. A gente se refastelava e fingia ser parte de todos os lugares onde fomos escorraçados antes. Era divertido poder fazer parte, ter o que comer, morar numa casa melhor e até comprar um carro. Mas pouco tempo depois tudo isso se desfazia outra vez. Lá íamos nós, escorraçados para fora das orgias da burguesia. E olha que pra gente, ser rico era poder comer farinha láctea, beber leite em pó com café e ter pasta de amendoim em casa. Lembro das farras de biscoito recheado e leite condensado. O suprassumo da burguesia, que meu irmão criava técnicas para comer escondido e a gente inventava receitas malucas além da medida. Olhando para essa história de mim, eu vejo o quanto tive que aprender a me adaptar. Me adaptar significou imitar as pessoas nos diferentes lugares. Daí algumas vezes tinha minha mãe entendendo que ia ter que trancar os armários e esconder algumas comidas porque, segundo ela, a gente não podia ver as coisas que ficava parecendo bicho. Ah, parecendo bicho. Parecendo bicho. Nunca esqueci. Era feio, ruim. Quisera a gente ter sido resgatado e ter vivido manhinha antes dessa colonização. Se a gente fosse antes, parecer bicho seria outra coisa. Mas vivemos muitos altos e baixos, muitos. Eu nem sei dizer o tanto que agradeço aos meus pais por nunca desistirem de tentar. Por nós, por todos nós. Mas eu tenho aqui cada lágrima das dores e do sangue que eles derramaram tentando. Minha mãe é uma mulher preta, do interior do Maranhão. Sempre sonhou estudar para ser alguém na vida. E pensa numa mulher que eu admiro. Hoje ela se realiza como professora de letras. Meu pai é um homem branco, também do interior do Maranhão. Filho de uma família bastante suvina e de um senhor que uma parte da vida oscilou entre ser músico num bar ou virar funcionário de uma empresa comum. Terminou funcionário, hoje aposentado, mas sempre infeliz. Pai é um poço de bom humor, para ele tudo tá bem sempre. Cheio de piadas, cheio de malemolências. Até hoje parece com a criança que passava debaixo da cerca de arame farpado, escondido lá em Axixá, para ver circo que chegou na cidade.
Olhando para essa história de mim, eu vejo o quanto tive que aprender a me adaptar. Me adaptar significou imitar as pessoas nos diferentes lugares, me guiar pelo que elas estão fazendo, fazer mais ou menos parecido, para passar desapercebida entre os ricos quando estávamos em fase de vacas gordas, mas sempre guardar em mim a sensação de estar mentindo, de ser uma farsa, uma imitação, que logo seria descoberta. Então, imitar minou a minha segurança desde dentro. Aliás, foi sempre entre as pessoas ricas, entre os espaços públicos, em viagens e jantares que eu me senti mais pressionada a imitar. Imitar seus costumes, para onde vão, como andam. Enquanto isso, lá em casa eu via minha tia comer com a mão. Amava aquilo. Eu comia com a mão também. Vó Maria Luísa também. Uma linda que alimentava todas as filhas com a tina entre as pernas, fazendo bolinho de comida com a mão e arremessando de boca em boca. Minha avó. Não conheci pessoalmente. Era filha de uma indígena lá de Cururupu, no Maranhão. E eu fico para rachar de felicidade quando alguém da família me diz que eu pareço com ela. Parece que sinto ela aqui, pertinho, dentro de mim. Dizem que vó era uma mulher forte e decidida que nunca se importou de ficar vigiando o marido, nem dava conversa pra vizinha que vinha falar: "Seu Eleodoro tá com outra." Contam que vó Luísa respondia: "E eu com isso? Não é ele que tá? Ele que se vire pra lá." Enquanto isso, ela cuidava de administrar a casa e a marcenaria que tinha com meu avô. Contam que eles tinham um amor forte como o quê? E ainda que ele sempre confiou nas habilidades dela para administrar, fazer conta, que ele sempre perguntava a ela o que achava antes de tomar qualquer decisão. Pois sim, cheguei até aqui nessa história foi lembrando de como eu amava comer com a mão. E como meu pai e minha mãe entenderam que a gente ia ser feliz quando comesse em restaurante chique. E como toda vez que eu sentei num restaurante chique na minha vida, eu sempre fiquei atrapalhada tentando ser fina e não comer com a mão, que era o jeito de comida que eu mais gostava, mas ali era ruim, era ser como bicho. E toda vez que viajei de avião, ir no aeroporto, embarcar, sempre foi cheio de coisas que eu não sabia. Sempre imitei todo mundo, para tentar aprender o que fazer, como agir. E na faculdade a mesma coisa, aluna, bolsista, tentando imitar os outros para saber como agir, o que fazer, como era o jeito certo de ser. Até tive um casamento bem crente, imitando as coisas deles, tentando ser alguém. E hoje eu me pergunto o quanto eu me perdi, me atrapalhei tentando imitar esse povo aí. Do sucesso, do progresso, da boa vida, dos bem-sucedidos. Quando o que eu mais gosto mesmo é de comer com a mão. Feijão e farinha, açaí, peixe frito. E também me reafirmo toda vez que eu sinto o gosto bom de ser e viver eu mesma. Subvertendo desde dentro esses lugares que entrei por mimetismo. Até que me descubram e me expulsem, sigo forjando meios de ser e não ser. Ser dentro e ser fora, escapando aos poucos, enquanto vou sendo mais desse meu povo, buscando minhas matrizes, sendo muito mais eu mesma, muito mais de mim. Quero que meus filhos vivam a vida com uma mãe realizada. Final do início dos começos e continuidades de ir em busca de mim. A primeira pessoa que apreciou esse áudio antes da sua publicação foi a minha mãe, Maísa. Ela disse que era muito bom, um belo resgate de detalhes. Mas contribuindo com as memórias coletivas de nós, ela acrescentou: "Eu não lembro dessa fala de bicho. Eu lembro que falava que vocês comiam tudo num dia e no outro íamos passar fome de novo. E a minha mãe não dizia que ele se vire para lá. Ela dizia: se ele arrumou, é porque deve estar precisando. É que meu pai da minha mãe, meu avô, passava meses na mata trabalhando na exploração da madeira
e depois na serraria, beneficiando as toras. Sim, parecer bicho era uma fala recorrente. Minha mãe, minhas tias, vários adultos diziam: vocês não podem ver comida que ficam parecendo bicho. Querem comer tudo de uma vez. Mas nada disso aqui é uma memória triste agora. Tudo são memórias com razão de riso. Dá um quentinho no peito de lembrar. E eu amo contar, recontar e ouvir. Já a fala de minha avó, que ele se vire pra lá, eu ouvi num dos lugares em que eu estive cercada de tias e primas, ouvindo histórias antigas. Mas são assim também as memórias. E aqui reitero a fala de minha mãe, trazendo as memórias que ela tem, costurando com as minhas.